Bom, vamos lá. Por que os Templários são os heróis da saga Assassin's Creed? E, cara, eu acho que eu tenho propriedade pra falar disso. Porque eu já platinei, acho que quase uns 10 Assassin's Creed aí. Mas esse vídeo é do Dark Nice BR. Não conheço o canal dele. Vou deixar um likezão já, porque é de Assassin's Creed, então tem meu like. E vamos ver, mano. Vamos ver se o vídeo do cara é bom. Vamos lá, vamos lá. Saga Assassin's Creed. A princípio, essa frase pode gerar uma certa controvérsia. Como que os Templários, a ordem que sempre desprezou o livre-arbítrio, aqui Cara, esse cara, se ele falar que ele é herói, eu denuncio por terrorismo o canal dele, mano. milhares de inocentes durante toda a No história papo. e que quase sempre protagonizou os piores momentos, eticamente falando, vídeos na saga, com exceção de você, Rogue, como que esses caras são os heróis? Cara, o Rogue parece um spin-off, né, mano? Mas é um meio spin-off, né? De mostrar o outro lado da saga. Eu gosto do Roguezinho, mano. Sim, sim. É uma pergunta bem difícil de responder. Principalmente se você jogou os games da franquia sem prestar muita atenção nos argumentos utilizados pelos nossos oponentes antes de matá-los, ou depois de matá-los. Em 90% deles, nós olhamos pelos olhos de um assassino, mas nesse vídeo vai ser diferente. Cara, mas assim, ó, que realmente eles dão os argumentos deles lá e tal, mas a maioria dos argumentos normalmente é algo mais levado pra ganância. Eles querem muito, eles querem dinheiro, eles querem controlar o povo, que vai trazer menos guerra e tudo mais, mas controlando o povo e tirando a liberdade do povo. Eu não concordo com isso, tá ligado? Eles dão esse argumento, eu acho que até no 2, no Brotherhood e no Revelations, muitos deles falam, né, que estão controlando o povo pra evitar guerras e tal. Mas o jeito que eles controlam não é evitar guerra, é só reprimir o povo e tirar a liberdade deles e torturando eles e fazendo tudo que você quiser com o povo. Isso não é certo, tá ligado? Lembra daquela frase, todo vilão é o herói da sua própria história? Pois é, essa frase é tão linda quanto a sua atitude de me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano. É sério, por favor, me ajuda aí. Falta tão pouco. Eu vou me Muitas inscrever pessoas que pra estavam você vendo chegar esse nos 100 vídeo mil, irmão. Tamo junto. pensam indiscutivelmente que os Templários são os vilões. E eu pergunto, por quê? Altair, Ezio, Connor, todos eles chegaram na conclusão, depois de uma grande jornada, de que os Templários não são simples vilões. São uma ideia, são um Sim. pensamento diferente, um caminho alternativo. Os assassinos querem a paz, eles almejam essa paz mais Eu ia do que falar tudo. exatamente Eles isso. são capazes de fazer qualquer coisa por essa tal paz, certo? Errado. Esses aí são os Templários. São eles que amam tanto. É isso que eu ia falar. Eles querem evitar guerras, querem trazer a paz, só que os métodos que eles trazem pra isso não é um método certo, tá ligado? Eles reprimem todo mundo. Tanto a paz que são capazes de fazer qualquer coisa para se chegar até lá. Um assassino acredita que com amadurecimento e livre-arbítrio pode se chegar até lá. Mas será mesmo? O Altair acreditava nisso. Mas qual a paz que ele alcançou exatamente? Ele morreu trancado dentro de uma biblioteca selada. Ele morreu de velhice, vendo cada um dos que ele ama morrer lentamente. Ele não teve paz alguma. E liberdade? Ele teve liberdade? You too were born into this order. Do you regret it? How can I regret the only life I've ever known? You may find a way in time, and it will be up to you to choose the path you prefer. O próprio credo. Mas aí que tá. Ele fala exatamente essa frase e depois que ele avança no jogo, ele justamente, tipo, com o amadurecimento dele que a gente vê no Revelations e tudo mais, ele sai da ordem e tudo mais, ele amadurece, vê outro caminho e realmente decide como que é viver a vida. E ele, sinceramente, por mais que ele morreu numa tumba e tal, eu acho que ele morreu em paz. Porque ele sabia que o legado e tudo que ele aprendeu ia ser levado pra pessoa certa no futuro. E ele tava descobrindo aquilo tudo e ele levou pro futuro, que foi o Ezio e depois o Desmond. Eu acho que pra conseguir a liberdade, a paz, né? Uma pessoa só não leva. Mas um amontoado de pessoas, um amontoado de gerações, de pouco a pouco você se consegue. Caralho, filosofei. Mas eu acho que essa é a minha opinião sobre o assunto que ele tá tentando falar aqui. Que defende a liberdade individual, doutrinou essa criança desde o seu nascimento. O Altair não teve escolha a não ser pertencer ao lado assassino. E quando amadureceu, ele disse isso aí. When I was very young, I was foolish enough to believe that our creed would bring an end to all these conflicts. If only I possessed the humility to say to myself, I have seen enough for one life. I have done my part. Then again, there is no greater glory than fighting to find the truth. We are ready. É exatamente, porra, a verdade, tá ligado?
todos eles, em gerações, estão à procura da verdade e em procura de conseguir a paz. É um amontoado de coisas que leva a exatamente isso. Um amontoado de gerações, um amontoado de assassinos, normalmente ligados ao próprio Desmond, né? A gente não sabe muito o que aconteceu nessa época sem ser os ancestrais do Desmond. Porém, eu sinceramente acho que ele morreu em paz justamente porque ele estava atrás dessa verdade e ele passa um pouco dessa verdade pro Ezio, depois pro Desmond, enfim, que eu falei. Eu acho que é um negócio muito geracional, muito de pouco a pouco pra acontecer o que aconteceu. Minha opinião, né? O conhecimento, a sabedoria, o aprendizado que Altair levou para Ezio e para os futuros assassinos ao redor do mundo através do seu códice é exatamente esse. Não achem que vocês sabem de alguma coisa. Não existe uma verdade absoluta. Os assassinos não são os mocinhos que tantos falam e os templários não são os vilões como vocês dizem. A paz sempre será duradoura. As guerras são inevitáveis. Os assassinos devem se contentar com as pequenas vitórias, devem reconhecer essa verdade que vos digo e viver em paz sabendo disso. Foi com esse A frase mais famosa, não sei, eu acho que ele vai falar exatamente isso, mas a frase mais famosa que existe no Assassin's Creed é Nothing is true, everything is permitted, né? Justamente por conta disso. O credo dos assassinos, eu acho que pós-Altair é justamente isso, né? mesmo conhecimento aí, galera, que o Ezio se aposentou. Ele teve a humildade que o Altair não teve no seu tempo. A humildade de dizer que já viu coisas o suficiente para uma vida. Então, olha só, pessoal. O maior assassino de todos os tempos acabou de reconhecer abertamente aqui que a paz sempre será temporária se depender do livre-arbítrio. Que não existe uma verdade absoluta e que os assassinos devem viver em paz sabendo disso. Então, se a verdade não existe, logo haverão discordâncias, certo? E os templários são a personificação perfeita Exato. dessa discordância. Al-Mualim, por exemplo, um assassino. Talvez um dos assassinos mais sábios que já existiu. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi quase um Altair, mas ao contrário de Altair, ele não aceitou que os assassinos lutam tanto para, entre aspas, nada. Ele não aceitou que a paz nunca chegaria definitivamente. Ele se desesperou, ficou com medo de toda a sua vida e estudos não significarem nada, entre aspas, e influenciado pela maçã, mesmo não sendo um templário, acabou agindo como um. Logo, a gente cai naquela minha bendita frase na qual me inspirei em outra muito famosa. Ou você morre como um assassino, ou vive o suficiente para se tornar um templário. Frase essa que se aplica perfeitamente a Al-Mualim, mas não se aplica ao Altair, pois o Al-Mualim não se contentou. Tipo assim, não se aplica. Cara, pra falar a real, os assassinos, tipo assim, tem o credo deles e assim, eu acho que a mensagem que Assassin's Creed quer passar de liberdade e tal, fica mais nas pessoas e não no credo em si. O credo dos assassinos é muito bonito, mas as pessoas são corruptas, tá ligado? Então, cara, eu tô filosofando muito, né? É que eu gosto de Assassin's Creed, rapaziada, mas enfim, vocês vão ver muito disso. Eu acho que vai muito dessa parte, tipo, das pessoas individuais e não só do credo. O credo dos assassinos é um negócio muito bonito, o credo dos templários também é muito bonito. O que depende são as pessoas que estão seguindo o próprio credo, tá ligado? Tanto que, tipo, o começo do 3 a gente joga com o Reitan e parece que a gente tá jogando com o assassino. As atitudes dele, no começo, lidam como se fosse um assassino. No Rogue, a gente joga com um Templário. E, assim, eu acho que vai muito das atitudes da pessoa em si. O Reitan, a gente confunde ele com um assassino porque no começo parece que ele é um cara de gente boa. Mas no final a gente vê que ele é um pau no cu, né? Enfim, ele fez aquilo tudo meio que por interesse e tudo mais. E cara, eu esqueci o nome dele. O cara do Rogue. Eu esqueci o nome dele, enfim. Ele se desvirtuou dos assassinos e foi diretamente pros Templários justamente porque as pessoas que estavam naquele momento nos assassinos estavam com uma ideia completamente errada. Exatamente ao contrário do credo deles. E os Templários também fazem isso. Eles vão muito ao contrário do credo deles, né? E durante a saga Assassin's Creed a gente vê muito sobre isso. Diferente dos jogos RPGs atualmente, né? A gente não vê muito sobre isso, a gente só não tem esse embate. Isso eu realmente sinto falta dos atuais, por exemplo, o Valhalla, do Odyssey, o Origins. O Origins a gente vê um pouco, né? Mas assim, de resto a gente não vê quase nada. Mas eu acho que é justamente isso a mensagem que o Assassin's Creed quer passar. A saga, no caso.
contentou com as pequenas vitórias do credo. Altair, sim. Os Templários são basicamente assassinos que perderam a fé na própria luta deles. Assassinos que não aguentam mais esperar eternamente para algo impossível. Quer mais um exemplo? Ezio Auditore. Ezio Auditore de Ezio, quando Firenze. jovem, acreditava que o lado assassino era indiscutivelmente o lado correto. E pior que ele estava certo. Ele enfrentou os Borgias, pessoal. Templários altamente corruptos. Sim. Tão corruptos que até mesmo os próprios Templários, muitos anos depois, classificariam a época dos Borgias como a época das trevas para a Ordem Templária, uma época de vergonha. Rodrigo, César e companhia não eram verdadeiros Templários. Na verdade, eles usavam da influência da Ordem para ficarem ainda mais poderosos. É isso que eu falei. Ele se acostumou com isso. Ele se acostumou em ver os Templários como pessoas corruptas. Ele se acostumou com essa visão de bem versus mal. E quando ele chegou em Constantinopla, enfrentando ali sim verdadeiros Templários, ele cometeu os maiores erros da sua vida. Durante nossa jornada no Revelations, nós ouvimos que o sultão está à beira da morte e que a sua coroa vai cair sobre a cabeça de um dos seus filhos. O Hamet, que é o grão-mestre templário, ou o Salim, que é o pai de Solimão, que é um garoto que a gente conhece na nossa aventura, que é muito bacana. Enquanto a gente passeava pelas ruas, Ele mata um ou templário, avançávamos na história ali do Revelations, nós ouvimos que Salim, que é o pai de Solimão, era a melhor escolha paia, para tá? se tornar sultão, pois ele tinha um pulso firme, não era fraco, não tinha medo de guerrear. Já o Hamet, que era o grão-mestre templário, ele era calmo e tranquilo. Ele não seria um bom líder, segundo os Janízeros, porque ele não tinha as características necessárias para ser um sultão. May I speak freely? You'd better. You're weak, Ahmed. Pensive in times of war and restless in times of peace. You lack passion for the traditions of the Ghazi, yet you speak of fraternity in the company of infidels. You make a decent philosopher, Ahmed, but you will be a poor sultan. You may show yourself. A gente vê no final do 3 que o outro Ora, cara que tem o vocês pulso assassinos firme é um prezam puta pau no pela cu, né? paz. Qual dessas Esse duas cara aí. personalidades eles deveriam ajudar para chegar ao poder? Pois é, mas o Ezio acaba ajudando Salim e o que é que acontece? Isso aí que vocês vão ver. So, you Pois é. are the assassin. Ezio Auditore. I am Selim, Suleiman's father. He speaks quite highly of you. He is a remarkable boy with a magnificent mind. Were it not for his endorsement, I would have you killed where you stand. Leave this place. Do not return. Até o próprio Ele poderia Ezio ter se matado o arrependeu do cara, que né? fez. Ele julgou o Hamet por ser templário, mas ele era a melhor escolha provavelmente para se tornar sultão. A mente de Ezio estava muito envenenada pelos Borgias, e provavelmente a de muitos que estão assistindo esse vídeo também estava. Lembra do que eu tinha falado antes? Basta um assassino viver o suficiente para se tornar um templário? Vamos olhar pro Ezio do Revelations novamente, porque... Mas tem uma essa que é a parada, né, mano? Tipo assim, foda de... por exemplo, dessa escolha. É famoso que nem tem na série The Witcher, no livro de The Witcher, né? Que eu tô lendo agora. É aquela parada de mal menor, né? Mas assim, o Templário também seria um puta sultão bosta, sabe? Ele ia ser um cara corrupto, que a gente vê durante o jogo ele sendo corrupto. Então, tipo assim, não dá pra saber, mano. Ah, ele é o menos pior. Porra, mas será que o menos pior é a melhor opção? Tá ligado? E é isso que é a parada que também é tão bom a trilogia Ezio. A gente fica muito encucado com várias coisas, e principalmente o Revelations, que é o meu Assassin's Creed favorito junto com Black Flag, ele faz a gente repensar em muita coisa e a gente fala assim, mano, por exemplo, nessa situação, mano, será que realmente valia a pena? E os vilões do Revelations, principalmente, eles sempre trazem alguns argumentos muito sólidos, né, pra depois que, na hora de matar lá, você fala assim, pô, realmente o cara tinha um pensamento que tem sentido, sabe? Não só um maluco que tá tentando ganhar dinheiro sobre isso. Também queria, mas ele tinha outro pensamento junto, sabe? coisinha ali que vocês provavelmente nunca prestaram atenção. O Ezio no Revelations mata um general militar inocente depois de ter confundido ele com um traidor. Até aí tudo bem, não foi culpa dele, ele se confundiu. Depois ele destrói um patrimônio público, mata vários militares em Istambul, incendeia vários navios militares. Essa missão é muito legal, inclusive. Uma cidade toda coberta, mata diversos inocentes. Ah, Dark, mas peraí, Dark. O Ezio não sabia que aquela explosão em Capadócia ia fazer todo aquele estrago. Ele não queria matar aqueles inocentes. Ah, ele não sabia, não é? Bene. Keep out of sight until you hear the explosions. Then you run. Explosions? If you do that, all hell will break loose.
You'll panic the entire city. See, I am counting on it. And then what? Then I find Manuel Paleologos. Depois ele volta para Istambul, descobre que seu amigo Yusuf morreu e ele fica muito triste. Ele diz que a cidade toda está contra eles e que o assassino do Yusuf espera dentro do arsenal. Mas peraí, Ezio, por que exatamente a cidade está contra você? Será que é porque você matou um general militar inocente por conta de um erro? Será que é porque você explodiu uma torre que garantia proteção à cidade? Será que é porque você matou vários militares e destruiu seus navios só para poder chegar em Capadócia? Eu acho que você tem um pouco de culpa nisso aí também, né? Depois de ver o seu amigo morto, mesmo tendo uma parcela grande de culpa, Ezio comanda um ataque direto à fortaleza da cidade, chamando vários de seus assassinos. Esconder-se Essa missão em cada também é bem vista, da hora, tá? Os assassinos estão literalmente batendo de frente com um esquadrão templário aqui. É óbvio, meus amigos, o Ezio não é um ser humano terrível, todos nós sabemos disso. Ele apenas estava cansado, como ele diz no próprio início do jogo. Cansado, pois estava há mais de 17 anos fazendo a mesma coisa, matando, Tanto que ele se matando, aposenta matando. depois, né? Até onde isso o levou exatamente? O mundo melhorou, ele queria respostas, mas as respostas de Altair estavam trancadas atrás de uma porta selada, que precisava de chaves. E o Ezio queria aquelas chaves mais do que tudo. Ele foi capaz de matar inocentes para pegar essas chaves mais rapidamente. Ele foi capaz de destruir parte de uma cidade e matar vários militares para pegar essas chaves mais rapidamente. E o mais importante, ele foi capaz até mesmo de colocar a vida do seu amigo e da sua futura esposa em perigo para conseguir essas chaves mais rapidamente. O Ezio não é mau, ele não é um homem ruim, ele apenas cansou de passar mais de 3 décadas fazendo a mesma coisa. Ele queria encontrar as respostas logo e ele achou que os fins justificariam os meios. O Ezio no Revelations é a minha versão favorita dele indiscutivelmente. Tão Com favorita certeza. que já vai ganhar um vídeo especialmente dedicado a ele. Ele é um personagem que tem muitas camadas. Ezio Ele é o personagem mais bem desenvolvido, assim, por muito nos Assassin's Creed e se pá, tipo assim, dos jogos que eu platinei até hoje, eu não sei, é difícil de dizer, né? Mas assim, ele é muito bem desenvolvido, mano. Principalmente se você joga os 3 jogos em sequência, você vê a evolução dele, o amadurecimento dele, é um negócio completamente absurdo, mano. Gosto muito desse personagem. assim como o Al-Mualim, foi outro assassino que cansou. A diferença é que o Al-Mualim foi tentado pela maçã do Éden, mas a semelhança é que os dois foram longe demais com o credo. Logo, por que exatamente os Templários são os vilões? Até os maiores nomes do credo, Altair e Ezio, ou os mais filósofos, Altair e Al-Mualim, desistiram. Sucumbiram ao lado ditatorial ou morreram sozinhos, porque os Templários precisam aceitar que esse é o lado certo a ser caminhado. E se eles não aceitarem, o que é que eles podem fazer? Serem mortos pelos assassinos? Sim, os Templários fazem coisas horríveis para se chegarem aos resultados mais rapidamente, mas não que outros assassinos já não fizessem isso. Sim, você pode dizer que os Templários querem escravizar a humanidade, por isso que eles são vilões. Mas aí você vai estar errado, né? Os Templários não querem escravizar a humanidade. Eles querem guiá-la para a paz. E somente aqueles que quiserem destruir essa paz que seriam silenciados. Nossa, Dark, que absurdo! Pois é, mas não que os assassinos também já não fizessem isso. É foda, né? Mas que, tipo assim, os Templários, eles são muitas vezes ditadores, tá ligado? É difícil dizer que, tipo, os assassinos fazem a mesma coisa. Eu não acho. Eu só acho que, tipo, alguns assassinos fazem isso. Um grande exemplo é no Rogue. E, o cara parou de seguir o nosso credo, tipo, questionou o cara lá, fudeu. Traidor. Por isso que eu falei, não é o credo, são as pessoas que seguem ele. Que fazem o lado certo e o lado errado, sabe? É isso, na minha opinião. Tipo assim, eu acho que na maior parte os Templários são ditadores mesmo, tipo assim, na maioria dos jogos é por isso que a gente leva ele como os maus, mas não é sempre, por exemplo, no próprio Rogue mesmo. E não é que todos os Templários no Rogue estavam certos, tinha o Hayten ali, que era um puta pau no cu, tinha o Charles Lee, tinha um monte de Templário ali que tava errado também. Mas naquela situação do protagonista, o Sheik, pô, eu tinha esquecido o nome dele, o Sheik tava certo. E, tipo assim, você vê ele traindo a Ordem Assassina, mas ele não estava errado em nenhum momento. Ele também foi muito longe, porque ele matou todo mundo da Ordem Assassina. Mesmo ele ver que ele errou, ele foi muito longe naquilo. Porém, ele tava certo, tá ligado? Ele foi muito longe, como o Ezio foi, mas ele tava na maior parte certo. Ele não tava errado em fazer o que ele fez, sabe? Ele foi muito longe, mas não tava errado. Mesmo se os Templários quisessem escravizar toda a humanidade com as peças do Éden, será mesmo que eles estariam errados? Os humanos na saga Assassin's Creed não foram criados exatamente para essa função? Seguir ordens de pessoas? Eu acho que as pessoas têm que ter livre-arbítrio, mano. Todas as pessoas, todo mundo no mundo.
Ai, mas ela vai fazer merda, mas ela precisa ter livre-arbítrio. Minha opinião, né? Minha opinião. Óbvio que tem leis e tudo mais, e as pessoas têm que seguir isso, mas eu acho que todo mundo tem que ter livre-arbítrio. Uma pessoa que não deixa a pessoa ter esse livre-arbítrio, liberdade de expressão, não acho que seja o certo. Quem disse que a pessoa que tá controlando isso tudo tem o pensamento certo, levando pro caminho certo? Nunca se sabe, tá ligado? Nunca se sabe. Que nem a própria Ordem Assassina fala, nada é verdade, sabe? E everything is permitted, justamente por conta do livre-arbítrio. Eu não concordo com a Ordem Templária justamente por isso. Muito mais inteligentes daqueles que possuem a maçã do Éden, seus criadores? Pois é, até a própria história da humanidade na saga Assassin's Creed mostra que os humanos precisam de uma direção. Não há como esperar que a humanidade consiga amadurecer e evoluir sozinha, pois aqueles poucos que conseguiram também cometeram muitos erros. O Altair chegou na conclusão de que a paz eterna é impossível. O Al-Mualim enlouqueceu, o Ezio se aposentou e o Pitágoras, antes mesmo da luta começar, já disse que o mundo funcionava de partes iguais de ordem e desordem, como se fosse uma espécie de balança, e que isso nunca acabaria. Mas então, por que os Templários são vistos como vilões em 90% dos jogos? Simples, meus amigos, porque eles são convictos demais na luta deles. Os Templários, assim como o Al-Mualim e Ezio, já cansaram de buscar uma forma correta de curar o mundo. Eles acreditavam que o pequeno mal que eles estavam causando ali vai se reverter com o passar de muitos anos. Por isso, por conta dessa convicção no que eles lutam, eles não questionam seus métodos, Sim. muito menos as suas atitudes. Os Templários fazem o que fazem É justamente o que eu falei. Quem disse que o cara que tá levando pro caminho certo é o cara que tá com o pensamento certo pro caminho certo, sabe? Eles não se questionam sobre isso. Tanto que o Ezio se questiona, o Altair se questiona, o Connor se questiona, o Edward se questiona, o Shay se questiona, tanto que ele vai pra Ordem dos Assassinos, né? Mas os próprios Templários, dificilmente mudam de ideia e eles continuam naquilo. Justamente porque às vezes eles levam, eu estou tentando levar as pessoas para o caminho certo, mas eles só estão lidando aquilo por ambição própria, por interesse próprio, né? Por isso que a gente leva eles como vilões. Porque é o plano deles. Todas as atrocidades que vimos até hoje em nome da paz ideal. Fica difícil para o jogador comprar esse lado templário, né? Porque do outro lado temos um grupo que sempre questiona os seus métodos, questiona as suas atitudes e verifica se estão mesmo fazendo a coisa certa. É por isso que em jogos como Unity e Rogue temos a impressão de que os assassinos são ruins. Lá eles não questionam os próprios métodos, eles seguem à risca os dogmas Sim. do credo. Eles são tão metódicos e cheios de regras que muitos deles nem questionam se o que estão fazendo é certo ou errado. Muitos assassinos do Rogue, por exemplo, decidiram ajudar o Aquiles, ficar do lado dele porque sim, porque ele era o mentor. E é só E ele só percebe no final, depois de quase todo mundo ter morrido, o Aquiles percebe, nossa, eu acho que eu fiz cagada mesmo. Porra, você jura, irmão? Porra, brincadeira, né, velho? isso que basta. Em Unity, o Arnaud foi expulso da Irmandade mesmo matando vários alvos templários, matando vários inimigos, entre aspas. Ele foi expulso porque não seguiu o credo à risca. Ele questionou seus mentores e amadureceu ao ponto de trilhar o seu próprio caminho fora da Irmandade. Mas ainda assim, se mantendo fiel a ela. Se mantendo fiel àquilo que ele acredita. O Altair teria vergonha dos assassinos do Unity, mas teria orgulho do que o Arnaud se tornou. É por isso que depois de muito tempo o Arnaud volta pra Irmandade e se torna Que aspas forte que ele soltou agora, tá? mestre assassino. O fato é que os templários e assassinos não são tão distantes assim um do outro como muitas pessoas pensam. Basta pensarmos em qual época nós estamos olhando para esse conflito e de qual lado nós estamos observando. Os dois lados estão certos, mas também os dois lados estão errados, exatamente como muitas brigas que existem na nossa própria vida real. Por isso é um retrato muito de hoje em dia, né? De política e tudo mais. As pessoas não veem o outro lado. As pessoas estão com uma coisa em cabeça e é isso. Não escuta a opinião do outro, porque a opinião dela é a certa e foda-se. Porra, eu nunca tinha pensado por esse lado, mano. Que vídeo bom da porra. elas são eternas. O que os templários realmente procuram? Ordem, propósito, direção. Nada além disso. É o seu grupo que quer nos confundir com essa conversa sobre liberdade. Houve um tempo em que os assassinos pregavam um objetivo: a paz. Liberdade é paz. Ah, não. É um convite ao caos. Veja essa pequena revolução que seus amigos começaram. Eu fiquei diante do Congresso Continental e escutei enquanto eles rugiam e gritavam. Tudo em nome da liberdade.
mas foram apenas ruídos. E é por isso que você favorece o Lee? Ele entende as necessidades dessa futura nação melhor do que os idiotas que juram representá-la. Parece que sua língua só tem amargura. O povo fez sua escolha, que foi o Washington. O povo não escolhe nada. Isso foi feito por um grupo de privilegiados procurando apenas enriquecer. Eles se reuniram em particular para seus bens próprios e se disfarçaram com belas palavras, mas não com a verdade. A única diferença, Conan. Cara, o Rogue e o 3 eu acho que é o que mais a gente vai se questionar sobre qual é o lado certo, né, mano? É bizarro isso. Olha esse diálogo, viado. Cara, porra, eu gosto dos RPGs de Assassin's Creed, mas seria tão bom voltar pra essa época antiga. Puta que pariu, como eu gosto dos antigos, mano. A única diferença entre eu e aqueles a quem você ajuda é que não finjo afeição. Se vocês curtiram o vídeo, se vocês não tinham olhado por esse lado do Ezio do Revelation, sobre os assassinos cansando e gostaram desse estilo Nossa, de mano, vídeo, eu não me esqueça inscrevi do já, like, né? tá? Porra, E que se vídeo inscrever bom no do canal pra me caralho, mano. ajudar a chegar aos 50 mil inscritos. Cara, que vídeo bom da porra, mano. Com certeza eu vou ver mais vídeos desse cara, mano. Cara, que vídeo bom. Eu vou até comentar, que vídeo bom. Cara, sério mesmo, que vídeo incrível, mano. Dark Knights BR. Ele cresceu bem mais do que tava aí, né? Ele tava querendo 50 mil inscritos. Com certeza foi merecido, mano. Muito bom esse vídeo, cara. Muito bom mesmo.